Tá, então vamos lá. Falar um pouquinho mais de rede, vamos falar um pouquinho de Cisco Package Tracer e falar um pouquinho sobre duas coisas principalmente, né? A primeira que a gente vai comentar vai ser sobre conexão direta entre computador e computador, né? No caso, seriam aparelhos semelhantes, né? Seriam, por exemplo, um computador notebook, notebook computador e etc. Essa comunicação a gente vai utilizar o cabo padrão, né? O cabo de internet. Para ser um pouquinho mais específico, vou até pegar o nomezinho dele aqui. Meio. A gente tem visão geral. A gente vai utilizar os cabos crossover e o cabo straight through, né? Mas primeiro para esse exemplo aqui que a gente vai conectar um computador a outro computador, a gente vai utilizar o cabo que a gente chama de crossover, né? Que é esse pontilhado aqui, se for ver no package tracer, né? Qual que é a diferença deles e por que utilizá-los, né? Quando a gente fala de um cabo crossover, a gente está falando de um cabo que ele tem, por padrão, um cabo de internet, ele sempre tem duas pontas, né? Sendo que uma ponta, no cabo crossover, em uma ponta a gente tem um padrão e na outra ponta a gente tem um outro tipo de padrão. Você pergunta qual que é esse padrão que eu estou falando? Quando a gente fala de um cabo crossover, a gente está falando que em uma das pontas a gente vai ter o 568A e o 568B na outra ponta. Então, numa ponta A e na outra ponta B. O que, que é o 568? O 568 ele é o padrão de cores utilizadas nos cabos de par trançado, né? Então, se a gente for dar uma pesquisada aqui, vamos pesquisar no Google aqui, ele vai aparecer, olha só. A gente tem aqui, ó, o 568A, que a gente tem o verde branco, verde, laranja, azul, que é laranja branco, azul, azul branco, laranja, marrom branco e marrom. Esse aqui é o 568. Daí, se a gente for pro B, a gente vai mudar um pouco o padrão, né? A gente vai inverter o verde com o laranja, se eu não me engano. Ah, não, eu acho que é o azul com verde. Não, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente muda o laranja, né? O laranja com o verde. Beleza. Essa é a diferença de um straight through e um crossover. Para comunicação computador-computador utilizando o meio físico, né, o meio guiado, para ser mais específico, a gente vai utilizar um cabo crossover, né? Para a gente fazer isso, eu já coloquei aqui os computadores aqui, né? A gente só vai clicar aqui na parte aqui de conexões, a gente vai colocar o crossover, clicar no computador 0, e colocar Fast Ethernet 0 e conectar no Fast Ethernet 0 do outro computador. Quando a gente faz isso aqui, a gente já tem esses triângulos verdezinhos aqui dizendo que a comunicação ocorreu. Porém, agora a gente precisa realizar o próximo passo. Esse aqui é só o primeiro passo, que a gente conectou os computadores utilizando o cabo correto. Agora a gente vai clicar no computador e para a gente conseguir realizar a comunicação, a gente só tem que configurar a parte de IP. A parte de IP, para fazer isso, é só clicar no computador. A gente vem aqui em Desktop, aqui em cima, e coloca aqui IP Configuration. Ao clicar em IP Configuration, a gente vai abrir essa telinha. E nessa telinha, a única coisa que a gente vai ter que se incomodar em fazer vai ser a utilização do IPv4 Address. Para a gente fazer isso, eu já tenho um IPzinho que eu vou pegar de cola para ser um pouquinho mais fácil, que vai ser o 192.100.1.1, que eu vou colocar ele aqui. Pronto, lindamente. Agora que a gente fez isso aqui nesse computador aqui, a gente já pode fechá-lo. E agora a gente só tem que fazer no outro, né, que é o PC1. No PC1, vale salientar que a gente vai ter que utilizar um IP diferente, tá? Então, a parte da frente a gente vai utilizar a mesma, só vai mudar o final. Que ao invés de ser 1, vai ser 2. Então, bota aqui, 2. Perfeito. Agora já pode fechar. Com isso, a gente já tem a comunicação feita, né? Para a gente poder testar essa comunicação na prática, a gente vai clicar aqui no canto inferior direito, que está escrito Simulation. E ao clicar aqui, vai abrir essa telinha lateral. Que com essa telinha lateral, a gente só vai ter que fazer uma configuração bem simples. A gente vai clicar nesse botão que está aqui embaixo, perto do Simulation, que é o Show All/None. Só clicar nele, pronto. Agora a gente não tem nenhum filtro. E agora a gente vai clicar no botão ao lado, que é o Edit Filters. Clica nele, beleza? Aqui tem várias coisas, né? Mas o que a gente vai querer vai ser na parte aqui de IPv4. A gente vai habilitar esse aqui, ó, ICMP. Vamos fechar, beleza? É, de uma forma bem rápida e simples, o que é o ICMP? O ICMP, ele é um protocolo que ele é utilizado para teste de conectividade, né? Ó, tanto que o ICMP, ele significa Internet Control Message Protocol.
Ou seja, é basicamente é o protocolo de mensagem da internet, basicamente, né? Beleza? E agora, com isso aqui configurado, a gente já pode testar. Para a gente testar aqui no Package Tracer, é só clicar no envelope aqui, localizado em cima aqui, né? Esse envelopinho fechadinho. Clica nele, clica no PC0, e agora clica no PC0, clica no PC1. Pronto. Com isso vai mudar a cor do envelope, as cores são variadas, tá? Mas aqui caiu azul. E agora, para a gente realmente testar, a gente só clica no Play. Clicou no playzinho, a gente já vai esperar um pouquinho aqui. Ele vai enviar a mensagem do computador 0 para o computador 1 e do computador 1 vai enviar para o 0. A primeira mensagem que foi enviada do 0 para o 1, ela tem como utilidade realmente levar as informações para o computador 1. Porém, quando o computador 1 ele retorna uma informação de volta para o computador 0, ela tem a utilidade de dizer que ela recebeu essa mensagem ou não. Show. Aqui a gente tem uma configuração simples, né? Para isso eu só vou salvar ele aqui. Deixa ele salvo aqui, computador. Pronto. A gente tem comunicação computador-computador. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer uma configuração um pouquinho mais complexa. A gente vai querer comunicar uma rede que a gente tem 3 computadores. Deixa eu fechar isso aqui. A gente tem 3 computadores e eles querem se comunicar entre si. A gente vai utilizar para isso, a gente vai ter que utilizar um equipamento a mais. Então, a gente vai, tá certo. A gente vai ter um computador, a gente vai ter outro computador e a gente vai ter outro computador. Para a gente interligar esses 3 computadores na mesma rede, a gente vai utilizar um dispositivo que a gente chama de switch. Eu vou pegar esse primeiro switch aqui, que é o 2960. Perfeito. Agora, a gente vai fazer a conexão dos equipamentos. Agora, a gente não vai utilizar o crossover, né, que é esse que a gente estava utilizando antes, né, que é esse pontilhadinho. A gente vai utilizar um outro cabo que a gente chama de straight through, que é basicamente cruzado, né. Ele tem uma ponta igual e outra ponta igual também, né. Beleza. Vamos pegar aqui o straight through, que ele é inteiramente uma linha fixa, e a gente vai conectar no switch. Perfeito. Salientando por que a gente tem que utilizar o straight-through e não o crossover. O crossover ele é utilizado para a gente comunicar dispositivos iguais, né, como tinha comentado antes, computador com computador. Agora, quando a gente quer comunicar equipamentos diferentes, por exemplo, computador e switch, a gente utiliza direto esse cabo aqui, que é o straight-through, que ele tem o mesmo padrão em ambas as pontas, né? O 29, 29 milhas? Espera que eu esqueci. É o 568, né? Ele é o mesmo padrão em ambas as pontas, né? Perfeito. Agora a gente vai interligar todo mundo aqui. Aqui e aqui. Perfeito. Nananã. Perfeito. Agora, salientando mais uma coisa, essas bolinhas laranjas, elas simbolizam que tá em loading, tá? O switch tá pensando, e não tá tudo, não está ok ainda, mas ele está em processo, tá? Só para facilitar um pouco a visualização, eu vou dar uma organizada aqui, só para a barrinha não ficar em cima, né? Tá. Deixa eu deixar ele aqui, pronto. Beleza. Daí o que acontece? Essa bolinha laranja ela nunca vai sair daqui, tá? Porque a gente está utilizando uma condição errada, né? Se a gente for ver aqui no canto da direita, a gente está com o simulation, ele está habilitado. Com o simulation habilitado, ele não vai avançar os caminhos. Para a gente fazer ele avançar os caminhos, a gente tem que colocar para real time. Colocou real time, agora é só esperar que essas bolinhas laranjas elas vão virar um triangulinho verde, tá? Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que fazer uma outra coisa. Olha, já aconteceu. A gente vai fazer uma coisa enquanto isso. Vamos acessar o PC4 e no PC4 a gente vai vir aqui em desktop. Em desktop a gente vai configurar o IP de todos os computadores que a gente tinha feito antes, né? Para isso eu vou pegar minha colinha aqui para ser um pouquinho mais rápido. Beleza, esse aqui vai ser o 1, agora a gente vai fazer o 2. A gente vem aqui, desktop, opa, já tem esse aqui. É até engraçado que ele já percebeu que já tem na rede, ó, this address is already using in the network. Interessante, pensei que ele ia deixar até eu colocar. Beleza, a gente vai colocar o último que tá faltando, que é o final 3, né? Perfeito. Agora, todos os computadores eles já estão devidamente configurados. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai de novo clicar aqui em Simulation. E em Simulation a gente vai utilizar aqui o ICMP.
Agora a gente vai clicar na cartinha, eu vou clicar no computador 4, ele vai comunicar com o computador 3. Ao fazer isso, salientando também que tem uma barrinha aqui embaixo, isso aqui é a velocidade do envio das cartinhas. Eu vou botar no máximo só porque, como a gente já viu funcionar, vamos fazer mais rapidinho. Ó. Ele vai fazer a mesma coisa que tinha feito antes ali com a utilização do cabo crossover que a gente tinha feito antes, né? Beleza. Agora, o que que a gente vai fazer? Aqui a gente vai fazer uma coisa que a gente chama de... Vou pegar o nomezinho que eu acabei esquecendo. Nananana. Equipamentos, deixa eu ver se eu encontro. Ai, meu Deus. Pera aí, deixa eu achar o nome rapidinho. Tá, agora a gente vai simular um problema que pode acontecer, que a gente chama de colisão de pacotes, né? O que que é colisão de pacotes? A colisão de pacotes é quando um computador quer comunicar com o outro e os dois querem meio que se comunicar ao mesmo tempo, assim, sabe? Tipo, a gente tem dois envios ao mesmo tempo de uma mensagem. Isso é uma colisão de pacotes. A colisão de pacotes, ela não é um problema para o switch, porque o switch, ele tem a funcionalidade de interligar, como pode dizer, dois computadores ou mais, né? Geralmente seriam três, né? Três computadores ou mais, né? Nesse switch aqui a gente pode conectar um monte, olha só o tanto de entradas que a gente tem aqui de cabo, né? Daí o que acontece? Caso isso aconteça com o switch, a gente não vai ter nenhum problema, porque o switch ele já tem um protocolo interno que ele consegue lidar com esse problema, né? Então, olha só. A gente vai vir aqui, né, a gente vai colocar Simulation de novo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar no computador 4, vai no computador 3, e a gente vai clicar de novo e vai do computador 2 para o computador 3 também. Agora a gente vai rodar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vamos até diminuir um pouquinho a velocidade. Ó, ele enviou o computador 4, enviou, ele vai enviar para o computador 3, né? E por que que o meu computador 2 também... Ah, tá. Eu acho que isso aqui é o modelo do Switch. Eu acho que o Switch faz isso mesmo. Esse modelo. Ali. Aham, show de bola. Agora ele vai enviar outra mensagem. Isso aqui só é possível graças à tecnologia do Switch mesmo, tá? Se não fosse a tecnologia do Switch, ele não iria funcionar corretamente, tá? Tanto que agora eu vou demonstrar o problema que ocorre ao não utilizar um Switch, né? Que a gente utilizaria um outro componente que a gente chama de hub, né? Então vamos vir aqui, eu vou botar o real time de volta. Tá, pra gente fazer esse teste, eu vou pegar essa galerinha aqui que a gente utilizou. Eu vou dar um Ctrl C em cima e vou dar um Ctrl V, só pra gente já utilizar os computadores iguais, né? Porque eu não quero configurar as entradas dele de novo, não. As entradas de IP. Para isso, agora eu vou só apagar o meu switch. A gente vai vir aqui no canto inferior esquerdo, a gente vai vir aqui na parte de hubs. Vamos pegar um hubzinho que a gente tem aqui e é ele que a gente vai utilizar. Beleza? A gente vai fazer de novo toda a configuração que a gente fez, utilizando de novo o straight through, né, o cabo straight through. Internet 0, daí a gente vem aqui, fecha internet 0, 1, a gente clica aqui de novo, fecha internet, conecta aqui, pá, beleza, conectamos tudo aqui. Agora eu vou dar um zoom in aqui, só pra ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Aqui, tá. Agora o que que vai acontecer? Eu vou fazer de novo, vou entrar no Simulation, e agora eu quero que ocorra uma comunicação do quê? Do PC 4 ao PC 3 e do PC 3. Na real, antes de a gente simular a colisão de pacotes, vamos só rodar como se fosse normalmente aqui, tá? Ó, a única coisa que eu troquei foi do hub. Cara, eu troquei o switch pelo hub. Olha só. O computador 4, ele enviou a informação para o hub. E o que que o hub vai fazer? O hub, ele não tem a tecnologia do switch, que é uma tecnologia que transforma o envio de pacotes de uma forma mais inteligente. Aqui o hub, ele vai enviar para todo mundo. Olha só. Ele enviou o pacote tanto para o computador 2, que é o PC 2, tanto para o PC 3. Mas o PC 2 não queria essa informação. Então para ele é irrelevante essa informação. Mas mesmo assim ele foi enviado. Daí tanto que tá com um xizinho ali, porque ele não pediu essa informação, só o PC3. Daí agora o PC3 vai ligar e tal, você vai fazer de novo. Daí aqui o hub de novo vai enviar para todo mundo na rede a informação de que foi recebido com êxito a mensagem, né? Mas vai cair para todo mundo, mas não precisava, né? Daí o que acontece? Caso ocorra aquela questão que a gente estava falando antes, da colisão de pacotes, que eu vou simular agora, só que antes eu só vou deletar isso aqui. Uhum.
Real-time data. Tá, vamos simular a colisão de pacotes. A gente tem o PC4, ele vai enviar para o PC3, e agora a gente tem o PC2, que ele vai enviar para o PC3 também. Agora, caso eu rode, ele vai dar uma colisão de pacotes. Olha só, tá até com foguinho ali, ó, porque... Por que isso aconteceu? Porque o PC2, ele também estava enviando informação. Daí acontece que dá esse problema ali de colisão de pacotes. Que basicamente vai dar tudo errado aqui, né? Ninguém vai conseguir entender ninguém, vai dar problema. Ou seja, a colisão de pacotes, ela basicamente ocorre quando a gente está utilizando o Hub, né? Com o Switch ela já não ocorre, graças à criação de alguns protocolos e software e tudo mais, né? Tranquilidade, né? Agora, para a gente finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre router, né? Vamos falar um pouquinho sobre routers. O que é um router, você me pergunta? O router a gente utiliza para conectar diferentes redes para que elas possam se comunicar entre si, né? Tá, então vamos lá. Para esse primeiro momento, a gente vai fazer a configuração do router, para daí futuramente a gente fazer uma interligação entre duas redes, tá? Por enquanto vai ser só mais a configuração. Tá. Primeiro, a gente... Eita, peraí que tá com muito zoom isso aqui. Eu não sei por que está com tanto zoom. Deixa eu tirar o zoom. Pronto. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar de novo os computadores. Eu vou botar um laptop aqui, mas não vai mudar absolutamente nada, porque vai ser a mesma coisa. Tá. Eu vou ter dois, um computador e um laptop. Daí, esses dois... eu vou colocar mais um, né? Porque daí, senão o da Switch não faz muito sentido. Tá. Daí agora a gente vai ter um switch para interligar todo mundo. E logo após o switch, a gente vai ter o router aqui, né? Então, beleza, vamos agora interligar todo mundo. Todo mundo vai sendo interligado por straight through. Então, o computador para o switch, straight through. Daí aqui, laptop para o switch, straight through também. E computador, straight through também. Aqui, a gente vai fazer a mesma comunicação do switch para o router. Uma coisa interessante é que os routers, pelo menos esse daqui, ele só tem a gigabit. Olha só. Se você for ver, o switch ele tem várias entradas, onde a maioria é tudo faster internet, porém ele tem duas entradas gigabit, né? Aqui eu vou utilizar a conexão que vai ser uma gigabit 01 para gigabit também. Ambas são 00, ali 00 e 01, né? Beleza. Agora o que que a gente vai ter que fazer, né? O router, por padrão, ele tem só duas entradas, tanto que a gente pode ver aqui, ó, ele só tem duas entradas, né? Acho que... Não sei ver isso dali por ali, então vamos ver por aqui, né? Opa, eu só quero deletar esse maldito cabo. Ó, aqui, Opa, aqui, ó, ele só tem gigabit internet e gigabit internet. Ele tem auxiliar e console, né? Então aqui, gigabit com gigabit. Não precisa, tá? Se tu fizer fast internet com gigabit, vai funcionar da mesma forma, tá? Agora, a gente vai só dar uma organizada nisso aqui, para ficar um pouquinho melhorzinho de enxergar. Beleza? Agora, o que que a gente quer e o que que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai configurar esse router, porque esse router tem duas entradas somente, porém essas entradas por padrão elas não são habilitadas, tá? Então você tem que manualmente habilitá-las, tá? Então, para fazer isso, aqui a gente vai utilizar uma maneira mais simples, tá? Vem clicar no router e a gente tem conf, né? Aqui no conf tem um monte de coisa, e aqui a gente vai configurar a entrada 0/0/0. Eu clicar nela, a gente só vai vir aqui, ó, port status. A gente vai colocar on. Salientando que na vida real, né? Isso aqui não seria tão simples assim, né? Isso aqui teria que ser tudo feito por CLI, né? Daí, pra facilitar, dá pra ver os comandos CLI que tem aqui, tá? Daí que ele deu aqui pra ligar a interface align protocol ao interface gigabit 0/0/0 change tarará. Então, tipo assim, aqui a gente consegue ver tudo que tá acontecendo, como é que funciona e tudo mais, tá? Beleza? Vamos fechar isso aqui. Agora, ele tá terminando de configurar aqui a entrada. Daí agora o que acontece? A gente só vai ter que configurar também o IP de todo mundo. Quando eu digo de todo mundo, eu digo de todo mundo, menos o switch, né? Porque o switch não serve pra isso. Mas a gente vai ter que configurar o IP do router. Vou começar por um router, que vai ser o mais chatinho. Deixa eu vir aqui em conf. A gente tem... Deixa eu achar a partezinha aqui. Ah, tá, aqui, ó. A entrada... Não, a gente vai ter que configurar o IP da entrada, né? 000. Daí aqui tem o MAC address, que pra gente não é relevante. E agora a gente vai pegar o IP, peraí.
Beleza, com a nossa colinha em mãos, vamos pegar aqui. Esse aqui vai ser o meu IP que eu vou colocar, esse primeiro aqui, né? Vai ser o IP que eu vou colocar no meu router, que é 192.168.0.1, né? Daqui ele já configura automaticamente a máscara de subrede pra gente. Ele tá tudo aqui, os comandos, olha só, interface, né, gigabit 000, ele dá aqui IP address, tal, ele coloca aqui 2555, beleza. Tudo certinho, tudo bonitinho, beleza. Vamos fechar agora o router, que a gente não precisa mais configurar. E agora a gente vai configurar o nosso laptop. Vamos configurar o PC aqui. A gente vai vir aqui em desktop, daí a gente vem aqui, coloca aqui, pá, daí já vem, faz todo aquele processo que eu já fiz algumas boas, muitas vezes, já até perdi a conta. Vamos configurar aqui em todo mundo rapidamente. E aqui está tudo ok. Beleza. Porém, não está tudo ok não, porque agora que eu acabei esquecendo de uma coisa. A gente vai acessar aqui Peraí. Já percebi algumas coisinhas que eu acabei fazendo um pouquinho errado. Deixa eu já configurar aqui de novo. A gente vai vir aqui no nosso router. É só fazer uma configuração simples que eu coloquei 0, era para ser 1 aqui, tá? 192.168.1.1, tá? Beleza? Fiz essa alteração e já tá tudo certo o nosso router, né? Agora a gente vai configurar o computador de novo, porque eu acabei esquecendo de configurar o default gateway, né? O default gateway é basicamente a porta, o IP do router. Então, é só vir aqui, colocar ele aqui, pronto. Só fechar e agora a gente vai fazer todo o processo de novo. A gente vem aqui, a gente fecha, a gente fecha. A gente vem aqui de novo, a gente fecha, né? Pronto. Com tudo isso, acredito eu que já está tudo correto, né? Beleza. Para a gente descobrir se está tudo certo, Simulation. Agora a gente vai clicar e a gente vai utilizar uma cartinha, como a gente fez todas as vezes, né? Aqui, agora eu quero que ele se comunique com o PC. Vamos ver se ele vai conseguir realizar a comunicação como tem que ser. Deixa eu tirar esse constante delay e deixar um pouquinho mais rápido. Pronto, ele veio ali, daí encaminhou para lá, daí de lá voltou para cá e voltou para lá. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma comunicação. Deixa eu só deletar esse teste que eu fiz. Ó, a gente vai colocar desse PC para esse router. E agora, se ele for fazer a comunicação, ele vai pingar no switch e do switch ele vai pingar para o router, e do router vai pingar para o switch e do switch vai pingar para o PC de volta. Pronto. Assim que é feita a configuração básica do router. Então, o que a gente viu aqui hoje foi configuração. Tá me salientando aqui todas as topologias que a gente viu aqui são basicamente topologia estrela. Deixa eu fechar isso aqui. São as topologias estrelas, tá? Então, o que a gente viu aqui hoje? Hoje a gente viu a comunicação computador-computador, que a gente teve que utilizar o straight through, perdão, a gente teve que utilizar o cabo crossover. E depois a gente viu a comunicação utilizando múltiplos computadores, foram 3, utilizando o device switch, né? E agora a gente viu a comunicação utilizando o device switch e também a configuração básica de um router. Posteriormente, nós vamos também ver um pouquinho sobre configuração de múltiplas redes utilizando routers. E por hoje é isso. Acabamos por aqui.